O que eu ia te perguntar, você chegou a citar em algum momento, como é que a gente fala, gosta de... Eu acho que é uma oportunidade que pelo tempo que tem de resenha aqui, de espaço, pra falar, né? Não sei se você fala, mas como você citou, eu vou me tomar a liberdade de perguntar... Você pode contar bastidores do shopping. Pô. Não, esse é Porque assim, foi muito falado sem a imagem, né? Então muita coisa foi falada. Cara, olha só. Então assim, eu quero saber o teu ponto de vista. Olha só, eu tenho um ponto de vista muito claro e muito à vontade para falar desse assunto, mesmo sendo um assunto que ele é adverso para mim. Mas vamos lá. Questão, para começar, eu nunca poderia ter tomado a atitude que tomei. E para ver de fato. Vai para as vias de fato, agredir ninguém. Não é ele, não. É qualquer um não pode agredir ninguém. O mundo mudou, as coisas mudaram, e eu não poderia agredir ele na época que foi feito, hoje ou há um tempo atrás. Dito isso, e sem diminuir o que eu falei aqui em relação a que eu não poderia, não precisaria ter feito o que eu fiz, eu queria que entendesse a situação em que eu tomei aquela atitude. Eu estava com a minha filha dentro do shopping, de 14 anos, que eu iria fazer 15, e mais 2 amigas da mesma idade. Então eu era o responsável por 3 adolescentes, mulheres, dentro de um shopping. Eu chego, sou agredido verbalmente várias vezes, e aquele esquemazinho de sempre. Um te esculachando e o outro gravando. Eu fiquei quieto. Segundo momento, eu fiquei quieto. Eu encontro a minha filha e entro para dentro de uma loja. Ela escolhe o que ela quer e ela fala assim: pai, eu vou aqui do lado para ver não me recordo uma outra. Ela sai do meu campo de visão e vai para a esquerda junto com as 2 amigas. 1 minuto e 50 ou 2 minutos depois do fato, ela pega e sai. Para o cara de novo. O cara, habilmente, ele não entra na loja, ele fica da loja. E começa a falar. Eu falei uma vez com ele, falei, cara, minha filha tá aí do lado, mano. Porque eu não tava enxergando. Você tava vendo só ele. Fizeram a covardia depois de pegarem na fita, e a minha filha, que falou que ia pra loja do lado, não foi. Ela andou mais. Então, ele é mentiroso, a filha dele não tava com ele. Tava comigo no shopping. Então, eu perco o campo de visão. E ele tá falando. Que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que nós faz, que não sei o quê. E era de uma torcida organizada que depois ele mente. Entendeu? Que não é. Mas isso, cara, já passou em relação a esse. E aí eu falei a primeira vez, falei a segunda e fiz o que fiz. Então, assim. E aí, quem tava com ele, depois que viu a atitude, não foi ajudar ele. Aí deu problema. Talvez, se eu tivesse entrado na porrada, tomado um tapa na cara, com certeza o desfecho ia ser muito menos midiático. Mas como foi um dirigente que reagiu, mais uma vez, de maneira errada, num determinado momento, teve a proporção que foi. E aí eu era vereador na época. E aí isso aí se multiplicou. Agora, quantos vereadores do país, mais uma vez, eu vou ser chato nesse ponto, porque é importante também eu deixar tanto o pedido de desculpa, que eu já falei, admiti o erro. Quantos vereadores que o país tem? 15 mil? Entre cidade pequena, sei lá quanto. Eles saem na porrada no trânsito, eles têm problema em casa, têm problema disso aqui. Então, assim,
o meu deu uma... Soma tudo, né? uma é o dirigente, então, é o vereador se eu do tiver- Flamengo. Então, se eu mais tiver... vereador. Mais vereador. Então, assim, isso deu uma mídia. Cara, no dia tava todos os canais, todo no YouTube, Cara, todo mundo. Parece que eu era... Eu não sei, não me recordo. Parece que eram os 5 assuntos mais falados na América Latina do Twitter. É, cara. Do Twitter. Uma loucura. Enfim, como é que isso acabou, né? O pessoal criticou, Brian, você se comunicar via Flamengo no dia seguinte. Não comuniquei. Eu queria agora, mas... Daquela coletiva, né? Mas Criticaram muito, mas, usou a instituição. mas eu não usei a sua instituição. Eu fui acusado também de um vice-presidente. Se eu fui acusado de um vice-presidente ter tido uma atitude incorreta com A, B ou C, eu tinha que estar num local Onde em você é vice-presidente. que eu Onde você sou é o vice-presidente vice-presidente. para falar. Sim. Então, esses são os covardes de plantão, os vagabundos de plantão, que fazem isso aí. Foi apenas isso. Eu acho que seria menos honroso para a instituição eu não falar do tema. Então, eu fui ali e fui dar a minha versão dos fatos. Sim. Entendeu? Talvez o erro ali maior, mas aí tinha um problema jurídico, que eu vou me estender aqui. Um problema jurídico, eu não podia pedir uma desculpa mais enfática naquele momento por causa do problema jurídico que poderia ter posterior. Como é que acabou esse fato aí? Meu advogado montando um projeto, uma acusação. Pô, me corrija aí, Stocklin, que fica sendo perseguido porque tinham várias... Stalking. Que tinham várias situações na internet falando para pegar dirigente e jogador. Ainda bem que aquilo aconteceu comigo, cara. Isso foi 2023? Eu acho que... Que o Flamengo não ganhou o título. Sim, foi em 2023. Então, o que acontece? Eu iria entrar contra esse processo e ele entrou contra a agressão. Antes de ter o caso, o meu advogado e a advogada dele se entenderam. O meu advogado não entrou com a ação que iria entrar, o advogado dele não entrou com a ação, né? não teve nem... E o Ministério Público entendeu que já que a possível vítima tirou, as coisas se equacionaram, então foi dessa maneira. Foi que foi. Foi isso que aconteceu, eu tava com a minha filha, deu problema, foi isso, cara. Não, porque tendo você aqui é importante, porque no momento, o que se falou, como o que se ele criou disse, de assunto história, mais- de... Sim, Então, você tendo você aqui, é Latino. melhor ouvir de você. Não, mas olha só, é o que um aconteceu, né? assunto que, assim, por acaso vocês não fizeram isso, mas, assim, em alguns lugares... tem um assunto que para mim pode falar qualquer assunto, pode perguntar qualquer coisa. Tanto que aqui a gente já falou da porrada de da de Bruno, da do meu. Sim. Assim, não dá, porque senão pode isso, não pode aquilo. Eu não tenho problema com isso. Mas, assim... Isso agora foi um valor muito grande Agora foi um seu. fato... Sempre foi quando você era Agora foi um dirigente. fato totalmente descolado da minha vida como dirigente. Vocês têm noção de quantos protestos eu não vou falar a palavra enfrentei, mas quantos protestos eu tive que administrar, quantas situações fora. E aí tem um ponto aí. Quando o MP começou a questionar algumas coisas, queriam que eu fizesse um TAC. Se aventou a história do teu TAC. Como é que eu vou fazer um TAC com determinada situação e no mês seguinte eu vou jogar contra o Atlético Mineiro lá em Minas? Se eu arrumar um problema lá, eu arrumei um problema com o meu TAC aqui. Porque você fica ali. Eu falei, olha, não tem a menor sentido. E assim, eu expliquei isso. Eu falei, olha só, como é que eu vou fazer um TAC e depois eu vou jogar contra o São Paulo no Morumbi? Em que eu tenho situações de atrito ou situações Pode acontecer. possíveis de acontecer. Então foi um ato descolado. Eu nunca tive
problema nenhum, sempre enfrentei as críticas, sempre eu entendo a crítica, e existem algumas críticas que você sabe que é covarde, mas, cara, isso aí a gente tem que administrar, isso é do mundo de hoje, isso não é só no futebol, isso aí você tem na política, você tem em todos os setores, e isso aí faz parte do mundo, mas é uma questão que ficou para trás e que se eu puder até encontrar o rapaz hoje de novo, que eu não tive a oportunidade, seria legal.